Olá, meus irmãos, estamos de volta aí com o nosso programa Reflexões para a Vida, nosso programa de crescimento pessoal à luz da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de algo muito simples, mas de extrema importância para o nosso relacionamento, nossa convivência familiar, nossa convivência no trabalho, até uma oportunidade de você ser promovido numa empresa, se você levar esse princípio bíblico como um princípio para a sua vida. E olha só, eu quero falar ele principalmente nesse período de eleições. Se a gente colocar esse princípio como uma verdade na nossa vida, se a gente botar em prática, vocês vão ver a vida de vocês se tornar muito mais fácil e viver mais em paz. Que princípio é esse? Olha só o que diz o livro de Eclesiastes, aqui, o autor de Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolice dizemos, e não ganhamos nada com isso. Ou seja, aprender a falar pouco. Quando a gente está em grupo, quando a gente está numa reunião, quando a gente for dar uma opinião, cuidado. Quanto mais nós falamos, mais possibilidades de erros nós podemos cometer. Então, um dos princípios da sabedoria, que sempre vai ser citado aqui em outros momentos, é ser conciso, é falar pouco, não está querendo, está dando muitas opiniões. A gente está vivendo um tempo que é chato, todo mundo tem sua opinião, todo mundo quer falar o que pensa, sem nem um pouquinho levar em consideração o que o outro está pensando. E é por isso que tem tantos conflitos, é por isso que tem tantas pessoas ficando magoadas umas com as outras. Irmãos, eu acho que, claro, a gente vai ter opiniões diferentes, princípios diferentes, mas a gente tem que aprender a conversar. Uma coisa é você conversar, outra coisa é você discutir. Um dos princípios que eu uso na minha vida é procurar ficar calado o máximo possível. E quando for dar uma opinião, dá com muito cuidado, com muito carinho. Porque quando a gente usa o amor como princípio, a gente pode evitar muitos problemas. Não que não vai ter, mas evita muito. E outra coisa que eu levo em consideração quando eu estou conversando com alguém é olhar a reação dela com a minha fala. Olhar o comportamento dela, o que causou em sua vida. Ou seja, quando tu olhar para estar conversando sobre determinado assunto, tu vê que a pessoa ficou alterada ou aquilo causou algum incômodo, então tem que mudar a estratégia. Porque aquilo ali pode causar mais dano do que realmente uma conversa amigável ou apenas levar uma mensagem de vida para ela. Principalmente nós que temos que estar levando a palavra de Deus, anunciando, temos que ter muito cuidado. Porque qualquer discussão não leva a nada. E quando a gente fala muito, não significa que a pessoa está ouvindo. Tá? Então, quando você estiver falando de Cristo, ou qualquer conversa, seja de política, de futebol, de religião, seja lá qual for o que você vai conversar, preste atenção na reação. Porque as reações, elas são claras. E aí você pode mudar realmente o teu jeito, o teu comportamento, porque a gente não quer causar dano, nem magoar ninguém. Então, não que a gente não possa apresentar a verdade, mas que a gente apresente a verdade de Deus de uma forma tranquila, uma forma que venha realmente impactar a vida dela, levar a pessoa a uma reflexão, não a pessoa te atacar. Se ela não concordar, que não concorde com Deus, não com a gente, tá bom? Então aprenda a conversar, aprenda a levar uma mensagem, aprenda a conversar com as pessoas. E acima de tudo, quando você está em grupo, leve esse princípio como uma verdade, fale menos. Falar demais, às vezes, só vai causar problema, vai te causar dano, vai deixar as pessoas, às vezes, mais magoadas. E aí a gente tem que ter muito mais sabedoria e começar a nos comportar como verdadeiro filho de Deus. Que são pessoas que estão aí, nós estamos aqui nesse mundo para espalhar o amor de Cristo à luz do Senhor. Então seja sábio, seja esperto, seja uma pessoa realmente amorosa. E o amor, irmão, une todas as coisas, tá bom? Pense nisso nesse período de eleição, pense nisso quando você estiver conversando com alguém. Falar demais pode causar problema, tá bom? Deus te abençoe, siga a gente nesse canal, nos ajude a crescer, nos ajude a levar a mensagem de Deus um pouquinho mais longe. Que Deus te abençoe, fique na paz.